a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vou repetir. E disse Deus. Quem disse? O que ele disse? Façamos que? O homem a nossa imagem. Aleluia. Continuou dizendo, conforme a nossa semelhança. E tenha que? Sobre que? Sobre os peixes do mar. Sobre que mais? Sobre que? Sobre que? Réptil que se move sobre a... Oh my God. Palavra poderosa. Louvado seja Deus. Quando eu começava a ler este livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 26, eu descobri coisas tremendas neste versículo. Aleluia. E é essas coisas tremendas que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Aleluia. Aleluia. E eu quero que a igreja me ajude a pregar nesta manhã. Eu gostaria tanto que a igreja me ajudasse a pregar. Aleluia. Gênesis, no seu capítulo de número 1, aleluia, trata a respeito praticamente da história da criação do homem. Aleluia. Mas para nós compreendermos a Gênesis, no seu capítulo de número 26, nós temos que navegar um pouquinho mais. Temos que perceber um pouquinho mais a respeito de Gênesis. Antes disso, eu quero te fazer lembrar algo fascinante. O livro de Gênesis não é um livro normal, aleluia. O livro de Gênesis não é um livro comum. O livro de Gênesis não é um livro como os outros, aleluia. 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 Oh my God, diz a igreja não está me ajudar a pregar. Mas não tem problema. Esse livro de Gênesis é escrito por Moisés. Aleluia. A história, os teólogos afirmam que esse livro foi descrito por Moisés. Mas eu quero te fazer perceber uma coisa. Moisés é aquele homem que muitos de nós, ao ler o livro de Êxodo, a gente consegue compreender a trajetória dele. Moisés era um homem que nasceu no Egito. Logo na sua nascença, a Bíblia descreve algo fascinante. Ele começou já a nascer numa temporada de tribulação. Diga tribulação. Tribulação. Moisés começa a nascer numa temporada de tribulação. A mãe dele, ao nascer Moisés, ela começa, eu não consigo gerar, quer dizer, criar esse homem, esse filho, porque as pessoas, Moisés nasce numa temporada onde estava a matar os bebês. Então a mãe dele olha para Moisés e fala, tá bem, como eu não vou conseguir criar esse filho, lhe lança onde lhe mete nas águas. A minha Bíblia descreve que as mulheres ou as filhas de Faraó estavam a banhar no rio. Enquanto elas banhavam no rio, my God, Jesus, a Bíblia descreve o seguinte, que elas desciam para banhar no rio. Eu imagino que encontraram um cestinho. Naquele cesto que eles encontraram um bebê. Elas encontraram um bebê e elas olharam e falaram, epa, prontos, esse aqui, o nome dele vai ser Moisés, que significa retirado das águas. Aleluia. Oh my God, igreja, me ajuda a pregar. Aleluia.
Louvado seja Deus. Moisés retirado das águas, ele sai retirado das águas, ele cresce. Epa, imagina um menino que nasceu hebreu, aleluias, ele tem que crescer como egípcio. Então chega uma temporada que esse mesmo Moisés, ao crescer como egípcio, ele começa a olhar, pairar lá no Egito, ele começa a pairar. Quando ele chega numa temporada, ele vê dois egípcios, ou melhor, duas pessoas a lutarem, um egípcio e o outro hebreu. Só que tinha um problema, nessa luta eu não sei quem ia ganhar. Moisés olhou e parou, pensou assim, não, prontos, aqui vamos ver, vou ver quem vai ganhar. Epa, prontos, o egípcio estava do outro lado, Moisés olhou e disse, não, você como coisa, então Moisés, quer dizer, o egípcio fez que? Morreu. Depois chega uma temporada, isso chega no ouvido de Faraó. Faraó olha e fala, prontos, então aquele Messias, ou Moisés, que é retirado das águas, matou da tribo dele. A Bíblia descreve que Moisés sai daí correndo, ele foge. A Bíblia descreve que ele vai para uma terra chamada Midian. É isso, não é? Pregadores da palavra, muito obrigado. Ele vai para uma terra chamada Midian e chega lá e ele cresce, aleluia. Depois dessa temporada, Moisés, depois de muito tempo, a Bíblia fala que ele não tinha ofício. O ofício dele chegou, era cuidar de quê? Dos bois ou do gado, do seu quê? Do seu sogro. Olha, deixa parar um pouquinho para te fazer refletir a respeito de algo. Quando Deus vai te chamar, Ele vai te chamar você fazendo alguma coisa, aleluia. Existem pessoas que quando Deus está lhe chamando, eles só gostam de cruzar os braços. Não é bom, aleluia. Deus quando vai te chamar, Ele vai te chamar, mas você tem que fazer alguma coisa. Existem pessoas que vêm na igreja e não gostam de fazer nada, mas como é que vão te chamar para o ofício, para o trabalho, se você não está a fazer nada? A minha Bíblia descreve, vou continuar com a história, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse mesmo Moisés, depois de um grande tempo, a minha Bíblia fala que ele estava pastando e as ovelhas do seu sogro. E naquele dia ele disse, não, eu não vou passar mais no mesmo caminho. Moisés ele fala, tá bem, eu vou dar curva, vou passar no outro caminho. A Bíblia descreve que ele nem sabia que lá naquele outro caminho Deus estava naquele caminho. E naquele mesmo caminho Moisés fez que? Se encontra com Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o caminho que você anda, mas eu tenho uma palavra para ti, para a tua vida. É que hoje seja o dia de você se encontrar com Deus. Aleluia. Hoje tem que ser o teu dia de você se encontrar com Deus. Aleluia. My God Jesus. A minha Bíblia fala que Moisés deu o caminho e Deus se encontrou com quem? Com Moisés. Depois dessa temporada, aí Moisés ouve Deus a lhe chamar. Moisés fala, tá bem Deus, eu vou fazer aquilo que você me pede para fazer. A minha Bíblia descreve que Moisés desce ao Egito cumprindo com aquilo que Deus lhe fala para fazer. Depois dessa temporada, Moisés sai do Egito com o povo de Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés sai do Egito com a incumbência que Deus lhe deu, que era tirar o povo de Deus da terra dos egípcios para a terra de Canaã. Mas tinha um problema. A história relata que Moisés escreveu o livro de Gênesis numa temporada completamente diferente. Há teólogos que afirmam realmente que Moisés escreve o livro de Gênesis na temporada de jejum dos 40 dias que ele teve lá no monte, só ele e Deus. Eu quero tentar te dizer o seguinte: há momentos e há coisas que Deus só vai te revelar no oculto quando você gastar tempo com eles. Aleluia. Se você não gasta tempo com Deus, Deus não tem como se revelar o seu segredo. Aleluia. Você tem que gastar tempo com Deus para Deus se revelar a ti. Aleluia. Deus tem que se revelar na tua pessoa. Deus tem que se revelar na tua vida. Mas você só vai sentir a revelação de Deus se você gastar tempo com Ele. Aleluia. Existem pessoas, my God Jesus, existem pessoas que estão há tempo sem ter que comunhão com Deus. Existem pessoas que estão há tempo sem se envolverem com Deus. E eu quero tentar te fazer já perceber algo. Se envolva com a glória de Deus. Aleluia. Olha, Moisés, aleluia, nesse tempo de 40 dias, eu imagino Deus ao chamar Moisés chega no monte e ele fala assim: Moisés, eu tenho uma coisa para ti. Moisés fala assim: o que, Deus? O que você tem para ti, para mim? Aí Deus fala: Moisés, eu vou te contar algo. Aleluia.
Moisés pergunta para Deus: o que você quer me contar? Aí Deus olha e ele fala assim: Moisés, senta. Moisés senta lá no monte. Aí Deus lhe fala: Moisés, vou te contar uma história. Moisés olhou: oh Deus, vais me contar uma história? Oh my God, Jesus. Vais me contar uma história? Deixa eu te contar que eu não conheci um melhor contador de história do que Deus. Aleluia. Deus é o melhor contador de história que existe. Moisés senta e aí Deus começa a lhe falar: Moisés, eu tenho uma história para te contar. Moisés lhe fala: Moisés fala: tá bem, Deus conta. Deus começa a lhe contar: Moisés, você sabe como é que as estrelas foram criadas? Moisés fala: não, eu não sei. Aí Deus começa a lhe falar: você sabe como é que a terra veio existir? Moisés fala para Deus: eu não sei. Aí Deus lhe fala: Moisés, dá uma olhada as estrelas, dá uma olhada o sol, dá uma olhada a lua. Você sabe como é que a lua veio existir? Moisés responde: não, eu não sei, Deus. E aí Deus lhe fala: Moisés, tá bem, senta, eu vou te contar todas as coisas. Aí o relato bíblico começa em Gênesis, no seu capítulo número 1, versículo de número 1. A Bíblia fala que no princípio criou Deus o céu e quê? Oh my God, a igreja não está me ajudar. No princípio criou Deus o céu e oh my God, Jesus. E a terra, a minha Bíblia descreve que Moisés começa a descrever o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí Moisés começa a contemplar. Oh my God, Jesus, tem um problema. Me pergunta qual? Eu estava a navegar na palavra e eu me apercebi o seguinte: mas se Deus só contou a história para Moisés, Moisés sentou e começou a ouvir, parece que a história não seria assim muito bem. Deixa trazer um pouquinho o cenário. Aleluia. Como é que, na minha percepção, essa história foi contada para Moisés? Deus chama Moisés para conversar com ele no período dos 40 dias. Aí quando Deus visita Moisés, ele fala assim: Moisés, vou te contar uma história. Moisés diz assim: tá bem, Deus, conta. Moisés fala, Deus lhe fala assim: tem um problema, é que a tua matéria é física, eu não posso te contar essa história no físico. Aí de repente Moisés, num toque, Moisés desaparece, ele levanta no espírito, Deus arrebata Moisés até em cima. Aí Moisés começa a contemplar tudo, aleluia. Moisés começa a contemplar a escuridão, começa a contemplar as águas, começa a contemplar todas as coisas aí. E ele aí começa a ver a grandeza de Deus, a Deus a criar. E ele começa a dizer: e assim disse Deus, haja a luz, aleluia. E aí Moisés começa a ver que a luz começou a se formar. Eu acredito que Moisés escreveu o livro de Gênesis, seu capítulo 1, e os outros versículos era por meio de uma visão espiritual, era por meio de uma visão celestial. É por isso que eu trato de dizer na tua vida, há coisas que Deus só tem que te contar no espírito. Você tem que entrar na dimensão de Deus para Deus te revelar as coisas dele. My God, Jesus. Existem pessoas que gostam de ficar na terra, não gostam de compreender a dimensão espiritual. Mas hoje eu tenho uma palavra para ti, para a tua vida. Entra na dimensão espiritual. Oh my God, Jesus. Jesus. Deus, como é um bom contador da história, ele começou a contar de novo. Passou o primeiro, disse Deus: haja luz, houve sol, houve terra. Deus dividiu as águas das águas, e assim foi. A passagem começou aí. Mas chega uma temporada, Moisés olha a Deus, e Moisés parece ver uma coisa diferente. Me pergunta qual? É que Deus não disse haja. Oh my God, Jesus. Deus não disse haja. Ei, eu fiquei perdido. Moisés começa a contemplar, a mente dele começa
a pensar para ver se ele ouviu bem. A mente de Moisés começa a rebobinar tudo desde o princípio, mas Moisés, por causa da dimensão, ele não consegue entender. Mas chega um momento e Deus lhe disse assim. Deus não disse haja, Deus disse assim: façamos. Aleluia. Deus lhe disse: façamos. Diga: façamos. 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 Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. Aleluia. Deus não disse haja, Deus disse façamos. Aleluia. Quando você começa a navegar nessa passagem bíblica, você vai compreender algo. De Gênesis, do versículo 1 até o versículo 24 ou 25, você vai compreender o seguinte: que todas as vezes Deus está declarando haja, haja. Mas no versículo 26, Deus declara algo diferente. Deus fala façamos. Aleluia. Ali você começa a entender algo primordial. Você começa a entender na Sagrada Escritura que é a primeira vez na Bíblia que você encontrou uma palavra no plural e uma palavra dita por Deus. Aleluia. Não era no singular. Eu, tu, não. Eu, tu, ele. Não. É uma palavra no plural. A nós. Deus estava falando o seguinte: façamos, façamos. Então ele não estava sozinho. Aleluia. Ele não estava sozinho. Ele estava com mais alguém. Ele estava com mais alguém. É aí que eu começo a contemplar na palavra de Deus a trindade de Deus. Aleluia. Apareceu pela primeira vez na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito a se revelar na terra, a falar: vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Aleluia. É a primeira vez que você encontra essa passagem bonita. Deus não falou haja. Deus está se revelando por meio de quê? Do homem. Quando você olha Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus vai falar façamos. Deus está se revelando na natureza humana a sua própria identidade. Aleluia. A Trindade apareceu. A Trindade se revelou aí. Aleluia. Se revelou aí. E ele disse no homem: façamos o homem a nossa imagem. Quando você vai navegar um pouquinho a respeito de imagem, você vai perceber algo. Imagem é toda representação de um objeto ou de uma quê? De uma coisa. Quando uma imagem é uma representação, o nosso irmão ali, fotógrafo, aleluia, da mídia, aleluia, quando ele vem, ele te tira uma fotografia, a fotografia fica ali. Quando nós queremos rever de novo, então clicamos no botão e começamos o quê? A ver. Quando nós queremos saber quem é ele, é só ver aonde? Na imagem, aleluia. É só ver aonde? É só ver aonde? Irmão Lucas, por favor, só mais um pouquinho de som. Só mais um pouquinho. Tá melhor assim, obrigado. É só ver aonde? Na imagem. Aleluia. Então quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, ele estava fazendo o homem na cópia dele. Aleluia. Ele estava a olhar para o homem, estava a falar: esse homem é a minha imagem. Eu quando olho para a igreja, você olha o ser humano, eu estou a olhar para filhos e filhas de Deus. Aleluia. Eu estou a olhar para pessoas que têm a imagem de Deus. Aleluia. Por esse fato, quando tomei Filipe, se a memória não me falha, visita Jesus, ele fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus ele fala assim: meu filho, eu estou há tanto tempo contigo, mas você não me conhece. My God, é porque o Pai se revelou aonde? O Pai se revelou em Jesus para mostrar aos filhos do homem o quanto ele faz que os ama. Aleluia. E eu quero olhar para a tua vida e te dizer o seguinte: eu estou a olhar para filhos e filhas de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a cópia de Deus. Você é a cópia. Mas quando você navega um pouquinho mais à frente, a Bíblia diz, escreve o seguinte: conforme a nossa semelhança. Falando de semelhança, estamos a falar de comportamentos e atitudes. Aleluia. Quer dizer que o homem não é só por si só, ele tem comportamento e atitude de Deus. Aleluia. A quem olha e fala: não, o homem também é um Deus. Eu também concordo com ele, embora você pode não concordar comigo, mas é que o homem tem atitude, tem comportamento de Deus. Aleluia. Porque para além de ser imagem,
semelhança. Ele é ou melhor, para além de ser imagem, ele é conforme a semelhança de Deus. Aleluia. Oh my God, diz. Tem aqui pessoas que têm a semelhança de Deus. Abana a mão em nome de Jesus. Abana a mão em nome de Jesus. Ah, my God, eu estou a ver aqui sua imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Eu estou a ver a semelhança de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Oh my God, vamos navegar. Vamos navegar. Vamos navegar. Estou a fazer a minha introdução. Aleluia. Vamos entrar na palavra. Eu já cheguei na palavra. Aleluia. Já cheguei na palavra. Oh my God. E Jesus. E domine sobre os peixes de quê? Oh my God. A igreja não ouviu, parece. E domine sobre o quê? A igreja está a dormir. E domine sobre o quê? Ah, não ouvi bem ainda. E domine sobre o quê? E 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 sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. E da aparência. Quando há 3 semanas atrás ou 4, antes de me convidarem para ministrar essa palavra, enquanto eu mergulhava profundamente em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, eu descobri algo fascinante que a igreja precisa aplicar. Aleluia. Ah, my God, Jesus. A palavra diz: e domine sobre os mares. Eu começo a navegar no seguinte: que a primeira coisa que Deus visita o homem, aleluia, depois de ter feito ele, é lhe dar domínio. Diga domínio. Diga domínio. 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 Oh, parece que a igreja não entendeu. Diga domínio. Domínio. A igreja líder, pastor, não está me ajudando a pregar. Diga domínio. Aleluia. Domínio. Deus visita o homem. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para além do homem tem por característica ser imagem de Deus. E ainda por cima Deus olhou para o homem e ele disse assim: eu vou dar domínio no homem. Eu vou lhe dar autoridade. Eu vou lhe dar poder no homem. Aleluia. Olha, a primeira coisa antes de você nascer, antes de você estar na terra, a primeira coisa que Deus já te deu é domínio. Você nasceu na terra, mas com uma coisa já dentro de ti: domínio. Deus te deu domínio. Deus te deu poder. Você nasceu para governar. Aleluia. Você nasceu para governar a terra, para mandar os peixes do céu, os peixes do mar, as aves do céu, o gado, aleluia, e todo o resto que se move sobre a quê? Sobre a terra. A primeira coisa que Deus já deu no teu DNA, aleluia, no teu DNA é domínio. Eu disse: Deus, eu não sabia desta palavra. Oh, Deus, me faz entender. Eu disse assim: então eu não sou normal. Eu comecei a declarar por causa de quê? Porque Deus nos deu o quê? Domínio. E eu saio da Gênesis, aleluia, porque lá é o princípio, aleluia. Então eu saio de Gênesis até Mateus. Uma das coisas que me chama a atenção, quando Deus diz: façamos o homem a imagem e semelhança, Deus deu o domínio do homem, tanto sobre o espiritual e sobre o que? Sobre o físico. Porque o homem nasce de 2 matérias, aleluia. A primeira é a matéria da terra, e a segunda é a natureza do fogo de Deus que vai para a vida do homem. Gênesis, capítulo número 2. Você vai navegar que Deus olha, ele junta o barro. Após ele juntar o barro, ele sopra, ele dá vida. Então significa que o homem nasce de 2 matérias, uma espiritual e a outra física. Mas o tempo foi passando. Tem algo que me chama a atenção. A Bíblia descreve o seguinte: depois no capítulo 3 do livro de Gênesis, o homem quebrou esse domínio. O homem tinha domínio sobre a terra, mas deixou de ter domínio espiritual.
Porque quando o pecado entra na terra, o homem perde o domínio o quê? Espiritual. Mas já tenho boa notícia para ti, não vou mais voar. Não, já tenho boa notícia para ti. Me pergunta qual? Qual? Eu já tenho boa notícia para ti. É que Jesus veio restabelecer o domínio espiritual. Aleluia. Jesus veio restabelecer esse domínio espiritual. Por isso que ele olhou para Pedro. Ele disse assim: Pedro, sobre ti edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que até Satanás pode se dar de bem e tentar vir na tua vida. Já não tem mais efeito. Até Satanás pode se revertir em qualquer alguma coisa. Ele não terá poder sobre você. Porque você